Essa aula está sendo gravada para a turma de animação avançada do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula no YouTube, pode ser que ela não faça muito sentido para você. Essa aula faz parte de uma aula presencial, está sendo gravada ao vivo com os alunos em sala de aula, né, e é gravado numa sequência lógica e distribuído para eles na plataforma Canvas. Então tem realmente chance de não fazer muito sentido. Quem assiste os vídeos no YouTube, mesmo que seja aluno, eu geralmente deixo playlist separado com os vídeos na ordem, mas esses vídeos de animação avançada, eles são mais espaçados. Então talvez você não consiga encontrar nada muito ordenado desse semestre, que é 2025-2. Mas eu tenho playlist antiga, dá para sempre montar aí um quebra-cabeça e fazer o complemento do estudo. Eu tenho um vídeo anterior que eu gravei na terça, sei lá, algum dia dessa semana. Então estou gravando aqui na sequência para vocês a modelagem do rosto. Esse rosto ele tem que ser animado, então a gente está pensando em topologia para animar esse rosto. Então na aula anterior eu fiz o máximo de loop que eu consegui para poder fazer a expressão do personagem. Aí aqui eu já tenho algumas questões antes de finalizar o rosto e colocar o olho. Eu tenho que pensar, será que eu consigo fechar esse olho? Né? Será que eu consigo piscar ele? Será que eu consigo abrir a boca? Né? Então uma boa coisa que vocês podem fazer é testar a deformação do rosto, né, antes de dar sequência. Ver assim, eu tenho corte bastante, preciso de mais loop. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou tentar fechar o olho. E aí, como eu estou em aula e estou gravando, eu vou pedir para um dos alunos que está conversando prestar atenção enquanto eu gravo, tá? Então, Gustavo, só por favor, enquanto eu estiver gravando, né, concentra aqui. Aí, se tiver questões, levanta a mão, tenta não distrair demais do que eu estou falando, tranquilo? Só porque, mesmo gravado, a gente quer a atenção de vocês, tá bom? Obrigado. E aí, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, como referência de transformação, o meu elemento ativo, tá? E aqui, ó, eu vou dar escala em Z para ver se ele está fazendo o movimento de fechamento. A pálpebra superior, ela vai bem mais para baixo que isso, tá? Então ela vai bem mais para baixo. Ela não para no meio do olho. Se você fechar o olho ou piscar o olho, você vai ver que sua pálpebra vem até lá embaixo. Então, na verdade, eu quero que essa escala aqui em Z, ela continue. Tá? E aqui a gente vai ver um problema. Eu não tenho um loop o bastante para fazer uma curvatura legal do olho. O que eu posso fazer é realmente usar esses vértices aqui para tentar arredondar a descida da pálpebra, mas vai ficar bem espremido. Então é provável que eu precise de um segundo loop aqui, tá? Para poder fazer uma deformação mais adequada, tá? Então, quando vocês perceberem em modelos 3D um conjunto grande de loops na área do olho, é por causa desse movimento. Para eu fazer a curvatura da pálpebra, eu vou precisar de mais cortes, senão não é possível, certo? Tranquilo? Esse personagem, ser mais anime, que anime tem muita curvatura muscular. Mesmo assim, mesmo quando o personagem ele é no design anime, que é a pergunta do Davi, que não dá para pegar no microfone, eu tenho que repetir ela, né? Tem que lembrar. Então o Davi perguntou, mesmo no caso de um personagem anime, cara, mesmo no caso de um personagem anime, porque geralmente no anime eles fazem a curvatura até para dentro, né? Então eu preciso, eles estilizam essa curvatura até invertida às vezes. Então é bom ter esse loop adicional. Talvez você tenha menos loops, porque tem uma curvatura menos ressaltada, e talvez se for um personagem mais Pixar, né, que é muito arredondado, precisa de mais cortes ainda. Tá? Então, sempre o menor número de cortes possível para manter a curvatura que você quer. Outra coisa que vai acontecer aqui é que eu tenho que realmente pensar bem direitinho qual que é o olho que eu quero fazer. Tá? Esse olho anime que tem nessa referência que a gente está usando aqui, né? Ele é feito de plaquinhas. E ele é legal, mas ele vai gerar uma série de problemas posteriores, que é problema de shader, né? Então, para eu poder fazer esse olho acontecer, eu vou ter que ter o shader do fundo do olho realmente separado do resto, para não gerar uma sombra invertida, que é uma coisa que já está acontecendo aqui, né? A sombra já denuncia que o olho é cavado, que ele é uma curva para dentro, né? Então é uma coisa que eu tenho que pensar, né? É possível considerar a possibilidade de fazer um olho arredondado,
Então, se a sua escultura ou o seu modelo high poly ele é uma referência, ele não é um design fechado, você pode editar para uma coisa que seja mais prática em animação. Também é possível que você tenha, no processo de produção, mudanças e alterações pedidas por causa de problemas em design. Vou dar um exemplo, no Como Treinar Seu Dragão, eles chegaram a modelar a Astrid com as tranças para o lado, né, e grandes, e aí eles viam que dava problema, toda vez que ela girava a cabeça, trombava nos outros personagens. Então eles mudaram para a trança para baixo, para não ter esse problema mais. Então era um design que estava aprovado, mas que eles não puderam ir adiante porque dava problema técnico. E isso pode acontecer, por exemplo, se você estiver fazendo um jogo e ver que não está ficando bom o shader ou o acabamento. Você talvez tenha que mudar o design de uma parte por causa disso, tá? Mas vamos lá. Se eu tiver os cortes suficientes aqui, eu tenho que fazer essa parte interna do olho. Aqui é realmente uma plaquinha afundada que está sendo feita, né? Então, eu vou extrudar aqui para dentro uma beiradinha, né? Eu posso, no caso desse design aqui, deixa eu desligar esse imã por enquanto, que ele não vai me ajudar aqui. Então, eu posso dar uma escala para fazer, deixa eu colocar no meio, no ponto mediano. Eu posso fazer a escala para fazer esse degrau que tem aqui na minha referência, tá? E aqui eu nem preciso ir tão a fundo no snap, não. Eu posso fazer aproximado, porque realmente essa parte do olho, ela não vai ser tão importante. O importante é que ela não tenha conflito com a pupila. Só isso, tá? Se ela não tiver conflito com a pupila, eu não tenho grandes problemas com isso aqui não, tá? Então, vou emendar esses dois cortes aqui. Cortar, puxar para trás assim. E preencher com quads aqui, tá? De novo, eu estou fazendo uma versão low poly da coisa, né? E isso aqui já deve ser o bastante para eu poder representar o fundo do olho, tá? Posso fazer mais fundo, não tem problema se eu quiser fazer mais fundo. Mas não preciso de muitos cortes adicionais, não. Então, vamos puxar aqui. Acho que talvez eu nem queira mesmo, não. Talvez eu queira só sutil assim mesmo, tá? O que eu posso querer é ter esse degrau interno um pouco maior. Para a pálpebra ter um pouco mais de espaço para navegar aqui dentro, né? Para a pupila, né? Então, se é um olho cavado assim, a minha pupila é um círculo, o meu highlight é um círculo. Não sei quantos vértices ele está usando aqui nesse círculo. Deixa eu desligar aqui minha topologia rapidinho, só para ver se vocês conseguem enxergar, né? Então, é um círculo, está obviamente esticado, mas adicionando um círculo eu consigo fazer isso aqui, né? Isso aqui é outro círculo, né? Isso aqui dá pra fazer até com plano mesmo. Essa parte aqui é a sombra, porque a sombra ela é outra placa com outro shader. Então, eu tenho o shader da sombra, o shader do fundo do olho, o shader da pele. Então, é um pouco do que complica quando a gente vai fazer coisas com design de anime, principalmente quando a gente vai para o caminho do toon shader. Geralmente as coisas pedem mais variações de shader para você ter controle dos brilhos, dos highlights. E também pede mais pontos de luz, né? Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que ficar atento. Se eu fizer o personagem com um olho mais naturalista, talvez com 2 shaders já resolvo. As partes que brilham, que são molhadas, e a parte que é oleosa, que é a pele, né? Então, talvez já dê só com esses dois, né? Ou então com mapa de rugosidade e esses aspectos, né? Então,
Eu não sei quantos cortes tem. Vou adicionar separada a pupila por enquanto, tá? Vamos rotacionar aqui. Acho que com 16 vai dar. Eu acho que preenchimento triangular, né? E rotacionar em 90 graus. Acho que isso aqui é um bom começo. E aqui dá para ver um pouco a diferença, né, do que eu estou fazendo aqui para o que está lá. Eu não sei se tem uma curvaturazinha, eu acredito que tem. Eu acredito que tem uma curvaturazinha na pupila que está sendo feita aqui, né? E outra coisa que eu tenho que pensar na hora de animar é, se isso vai girar em torno do olho, então talvez eu tenha que pensar que ele vai ter não só uma curvatura aqui, como ele vai ter um pivô de rotação bem lá dentro, né? Para eu não ter que ficar ajustando manualmente, né? Toda hora que eu mover o olho para o lado, eu não ter que ficar ajustando, né? Tipo, mover para o lado tem que puxar para frente, mover para o lado tem que puxar para frente, né? Ou o contrário, tá? Então, talvez eu tenha que fazer esse ajuste aqui. Vou fazer usando o snap aqui, né? Então, eu quero ver, tipo, quando eu der o snap, qual que é a deformação que ele vai fazer, né? Então, estou dando um grab e um enter aqui só para ver qual que é a deformação. Então, aqui ele passou do ponto ali, né? Então, dá para ver que é bem diferente aqui o que está acontecendo. Ele está grudando, inclusive, lá atrás no meu modelo. Ó, como eu disse, ó, ele está em ângulo, né? Esse olho está em ângulo. Não, eu não posso fazer muito esse snap porque eu tenho essa sombra aqui, né? Então essa sombra está atrapalhando o meu snap. Mas já dá para entender o que eu estou fazendo de deformação aqui, né? Então parece que não tem curvatura, parece que é só ângulo. Isso já me poupa um bocado de trabalho, né? Então quer dizer que eu posso rotacionar em Z aqui mais ou menos, né? Deixa eu desligar isso aqui. Eu posso dar um scale aqui. Isso aqui deve ser o bastante para eu ter a minha pupila. Dá para arredondar um pouquinho, sim. Eles não arredondaram. Também ele está um pouco tombado. Então ele também está rotacionado em X. Né? Então, e aí a gente começa a ver que um negócio que é para ser simples, né, começa a ficar complicado, né? Era para ser simples, não era? Só a pupilinha. Tá ficando complicado? É isso mesmo? Tá. Vamos. Deixa eu já fazer o highlight aqui. O highlight eu vou fazer com snap daqui a pouco. Isso aqui acho que dá para entender o tamanho do meu problema. Então, esse aqui é o highlight do olho. Cara, porque isso não vai projetar sombra, não importa, tá? Quando a gente faz pupila desse estilo anime, ele não projeta sombra. Então esse highlight ficar flutuando aqui não tem problema. A pupila ficar flutuando não tem problema, ela não vai projetar sombra. O material dela tem que ser um material que não projeta sombra. Então, não, é shader específico para tudo mesmo, para poder a gente ter um certo controle. A gente pode ter um shader para tudo que não projeta sombra, o mesmo shader, para tudo que ignora a iluminação de lâmpada, ter o mesmo shader. A gente pode ter essas uniões, mas acho que dá para entender aqui o processo, tá?
Deixa eu esconder aqui essa cabeça. Deixa eu voltar com a minha retopologia, né? Aqui parece que eu tenho que afundar um pouquinho mais, mas vamos lá. Deixa eu tirar esse raio-x que está aqui, que é o in front, só para ver como que está a diferença aqui do meu, só para vocês entenderem. Então aqui, ó, talvez eu precise de um pouquinho mais de corte, porque está pegando aqui, ó. Talvez eu não queira que ele pegue tanto nesse espaço. Ó, deixa eu tirar o... Aí. E aqui talvez eu queira puxar realmente mais essas faces. Opa, fiz um... Eu não juntei ainda, tá? É muito comum a gente fazer tudo separado, para poder facilitar na hora de selecionar, fazer grupo de vértice, né? Então eu não tenho necessidade de separar isso agora. E se eu quiser fazer o espelhamento, eu posso pegar a própria cabeça do personagem, né, a própria retopologia para gerar o espelhamento. Então eu não tenho que preocupar demais não. Posso inclusive deixar o centro no lugar certinho. Isso é prática muito comum para olho, quando a gente está modelando o olho. Mesmo quando é esfera, a gente tem esfera com o pivô no centro, modelar tudo. E ter a esfera como objeto separado fica mais fácil de isolar, esconder, né? Então isso é a parte importante. Na hora de fazer os grupos de vértices também da deformação do olho, ajuda se tivesse separado, né? Então nem tudo precisa estar juntinho, coladinho no mesmo lugar não, tá? Então esse aqui é o meu olho. Vou deixar aqui. Esse é meu olho. E agora ele tem um material diferente. Tá? A sombra... Vamos lá, deixa eu voltar com a cabeça. Esconder o olho e esconder isso aqui. Não, vou estar fazendo separado só para ir um pouquinho mais rápido, tá, gente? Acho que eu vou fazer ela por aqui, mais ou menos. Aqui eu vou querer o meu snap, tá? Eu vou querer meu snap. Eu não quero adivinhar demais aonde que está essa forma, não. Tá? Eu não quero fazer o número de cortes que tem aqui, não. Né? Sei lá quantos cortes tem nesse modelo que eu peguei, né? Então, talvez eu esteja satisfeito com isso aqui, hein? Talvez eu não queira mais nada. Aqui talvez isso aqui tá bom. De novo, diferença de uma coisa que é esculpida para uma coisa que é tipo high poly, para uma coisa que é low poly, é que se eu precisar jogar um alpha aqui, eu jogo. Tá feito meu dia, tá? Eu não quero ter que ficar fazendo alpha nas coisas, sempre que eu puder evitar alpha é bom, mas tem hora que não tem jeito mesmo não. Tem hora que você tem que... Esse aqui vai ser minha sombra, tá nela estufadinha. Esse aqui vai ser meu eyeshadow. E o que acontece é que no caso da minha retopologia, eu talvez queira colocar ele, né, um pouco mais afundado aqui, já com isso aqui desligado, né? Já com isso aqui desligado. Talvez eu queira dar uma escala ou só puxar isso aqui mais para cima, né? Então ele vai estar por trás ali. E
por cima do olho. Então, eu tenho algum espaço de manobra aqui, ó, eu posso puxar ele um pouquinho mais se eu quiser, né? E porque eu estou fazendo isso como uma estrutura separada, eu tenho que pensar que talvez tenha que ter rig da sombra, para a sombra subir, descer e alterar. Então, de novo, é uma outra questão desse tipo de design. Se o brilho é uma peça separada, provavelmente ele vai ter o bone do brilho. Pra você poder fazer, por exemplo, tremendo na hora que estiver chorando, essas coisas, né? Então, pede esse tipo de coisa. E eu ainda preciso, talvez, vir nesse design aqui, ó, e ainda fazer o espaço da pupila, porque a pupila às vezes vai se instalar ou vai encolher, né? Eu tenho que considerar essa possibilidade. Então, existe ainda a chance de eu ter que fazer um extrude para poder ter a área da pupila aqui, ó. E essa pupila ela poder tanto dilatar quanto encolher, né? Além do fato que talvez eu queira realmente encolher o olho também, como um todo. Então, talvez eu tenha que ter um rig para cada uma dessas coisas, tá? Para poder ter animação dessa parte do olho, que afeta demais a expressão. Quando você deixa o olho pequeno, agudo no meio da bola do olho, quando você dilata a pupila, você está contando muita história aí. Então, eu vou precisar desse tipo de estrutura aqui. Eu acho que não vale a pena, de verdade, eu fazer esse cílio. Não vale a pena, é muito difícil. Mas vamos lá. Aqui, ó, essas partes aqui, elas são encaixadas, tá? Essas partes são encaixadas. Eu gosto muito quando os cílios são só um plano com pintura e alfa. É lindo, porque aí você dá um extrude da beirada do olho e tá feito, né? Então, vamos dar esse exemplo aqui na retopologia. Então, se eu fosse fazer... Diga. Tem algum motivo particular para que você ter escolhido não fazer isso? Não, eu não escolhi nada. Eu ainda estou fazendo. Mas eu adoro quando o cílio é tipo isso aqui, ó. E aí você dá tipo uma escala grandona assim e puxa, e aí você pinta, sabe? E aí você consegue pintar retinho e ainda consegue sugerir que tem a curvatura da... Adoro. Adoro, adoro. Ver só textura, né? Ele segue o mesmo conjunto de vértices, é maravilhoso. Mas, vamos lá, né? Não sei como é que é o patrão aqui desse projeto. Então, vamos ver como que eu vou fazer aqui isso aqui. Então, provavelmente, vamos planejar isso aqui. Provavelmente aqui vai ter a mesma estrutura de corte que eu fiz para o resto do olho, né? Que é ter 2 cortes para cada diagonal aqui, né? Você tem que puxar um pouquinho mais, que parece que ele vem para baixo aqui. Então, parece que ele vem um pouco para baixo desse canto. Acho que eu posso começar com um plano mesmo. Depois eu penso nessa ponta aqui. Como eu quero reduzir polígono, eu não quero exatamente o mesmo número de corte, gente. Então, várias dessas coisas eu tenho que pensar assim, tá, tem essa curva toda, mas eu quero reduzir. Eu estou fazendo uma retopologia, eu estou reduzindo corte. Não é para ser um negócio super high poly, né? Então, deixa eu adicionar aqui. Acho que pode ser um plano. Vou dar um scale nesse plano aqui. Eu estou com a retopologia ligada toda. Então vamos lá. Eu quero reduzir corte, né? Então vamos pensar que eu estou fazendo um corte aqui. Tá, vamos lá, deixa eu ligar aqui Eu acho que ele vai ficar bem anguloso. Eu estou considerando a possibilidade de ter que fazer mais um corte para cá.
E o que me interessa aqui é a parte externa, tá, gente? Eu não estou preocupado tanto com a parte de trás, não, tá? Talvez ela nem exista, tá? Porque não tem por que eu fazer isso tão sólido assim. Aqui, eu queria puxar isso um pouco para trás, mas eu acho que não vai dar tão legal. Dá pra ver o que eu tô fazendo, né? Então talvez para fazer isso aqui eu tenha que puxar por aqui, puxar por aqui e puxar por aqui. Pra ele ficar mais alinhado com. Pra ele ficar mais alinhado ali com esse cílio aqui. Deixa eu pensar aqui, deixa eu marcar aqui é o meio, aqui é o canto. Então aqui é o meio, aqui é o canto. Eu vou querer tentar fazer com dois aqui, né? Então pra cá e pra cá. Tá. Então aqui é o meio, aqui é o canto. Vou querer fazer pra cá e pra cá. Tá. Seja o que Deus quiser. Talvez eu não consiga, ou não. Talvez eu precise de mais um corte aqui. Tudo bem. Aqui a coisa separa em dois blocos. Então talvez eu queira também separar para ter essa ponta aqui, né, ressaltada. Talvez eu faça até assim, ó. Faça até mais assim. Eu penso nisso. Há um triângulo acontecendo aí. Que é para isso mesmo que ele existe. Então esse é o meio. Com certeza eu vou precisar de mais corte se eu quiser manter a curvatura, mas eu só vou fazer isso depois de testar de verdade se o design que eu fiz convence, porque na hora que a gente vai puxando, meio que ele vai contando a história que eu preciso. Opa! Tem muita estrutura para dentro ainda, ó. Tem muita estrutura para dentro. E aqui, fazer extrude. E vamos puxar isso para cá. Isso para cá, tá? Então assim, eu tenho que seguir navegando aqui nesse olhar para ver o que eu encontro de estrutura, né? Então a impressão que eu tenho que esse cílio ele vem até aqui, né? Então esse corte que eu estou puxando ele vem até aqui. Então, essa impressão que me dá. Tem uma outra ponta aqui que eu não sei se eu quero fazer ela não. Não quero fazer ela não. Posso não fazer ela? Vamos lá, né? Vamos fazer. Talvez eu realmente tenha que puxar alguma coisa daqui para fazer essa ponta que existe aqui. Vai zoar meus loop. Mas tá bom. Depois eu penso, talvez eu acrescente um corte aqui para baixo. Aqui.
quero que ele venha por aqui. Eu quero que você venha por aqui. Acho que eu vou dar um merge aqui. Tá. Vamos apagar isso aqui só porque eu meio que já fiz o que eu queria fazer. Eu não vou fazer os cílios de baixo, porque a lógica é a mesma, né? Então, agora é hora de apelar. E eu não vou fazer. Ninguém está me obrigando. A polícia do 3D não vai vir aqui. Vocês não são ela também, nem vem. Extrude em Y. Tá? Então aqui, ó, esse extrude aqui, ó, é para eu não ter que pensar. Entendeu? É extrude só para encaixar. Tá flutuando, você dá um extrude, encaixou, acabou. Então, shade smooth. Vai contar a história, filho. Vai contar a história. Ninguém nem vai falar nada. Aqui eu tenho que alinhar um pouquinho melhor com o design do olho, né? Eu fiz ali baseado na retopologia, mas tá um pouquinho fora do meu design do olho. Então, aí aqui eu vou no incremental mesmo, tá? Aqui é hora de ser mais safo do que preciosista. Eu prefiro fazer, encaixar, tipo, respeitar o design dentro do limite onde, não, mas está encaixando, tá bom, do que ficar, tipo, muito cavando exatamente o ponto, né? Provavelmente na hora que o player vê, ele não vai estar preocupado com isso. Eu não sei quantas vezes vocês ficaram olhando os cílios dos personagens quando vocês estão jogando. Mas geralmente o foco não é o cílio, geralmente o foco é o olhar, né? Ou a expressão, ou o conjunto. Geralmente a gente lê as coisas em conjunto, a gente não lê elas isoladas. Então, eu acho que isso aqui vai explicar o que eu preciso. Lembrando, se eu quiser espelhar aqui, é o mesmo processo, usando a minha retopologia como referência. E aqueles outros pedaços do cílio, né? Deixa eu desligar aqui minha retopologia. Cara, isso aqui é um cilindrão mesmo, né? Que afunila com poucos cortes, né? Então, não precisa ser nada muito elaborado, não. Então, aqui é um cilindro mesmo, tá? Com poucos cortes. Não tem por que fazer nada mais elaborado que isso. Então, eu vou colocar aqui um cilindro, talvez com 4 cortes, só porque fica diagonal sem preenchimento. Né? Talvez seja um cilindrão mesmo. Dá um cubo e tal. Eu estou colocando o cilindro porque ele já vem torcido. Né? E se eu perceber que é pouco, né, tipo assim, se na hora que eu colocar, eu falar, não, pera, porque eu podia mexer a escala toda lá, né? Ajustar a escala, não, tá pouco, aí já dá pra aumentar 1, 2 cortes. Porque aqui não precisa mais do que 6, na real. Então, né, eu acho que eu tô jogando muito PlayStation 1 também, eu não tô mais querendo fazer nada que seja muito complicado, não. E, de novo, aqui eu tô mais interessado em comunicar a ideia do que ser muito preciosista com o design, porque as diferenças vão acontecer, não tem como eu fazer preciso, né? Então eu quero mais garantir que o conceito do design está feito, né?
do que ficar fritando, tipo, ah, mas o cílio não está perfeito, como era na escultura, né? Eu não estou tão interessado nesse preciosismo, não, tá? Até porque a coisa é meio tortinha, né? Então, talvez até você fazer a coisa ficar na posição certinha, encaixando, e aí você vai descobrir que um cílio é diferente do outro. Aí talvez seja melhor só fazer o cílio, né? Só faz do jeito que você consegue, é isso aí, né? Tá. O resto é repetição, tá? Eu não vou fazer. Vocês façam, né? O resto é repetição. Duplicar, encaixar, então não tem por que fazer isso agora. Eu tenho que ir para a parte da boca, que aí meio que fechou, né? É isso que eu precisava, tipo, o olho para poder fazer a expressão e a boca. Aí para a boca, vamos lá. A parte de dentro da boca, né, a parte que eu vou fazer né, o que seria equivalente à garganta, vamos pegar aqui minha retopologia. Então, eu não preciso, isso aqui eu não preciso, não tem na escultura, não tem na escultura. O modelo que eu peguei não tem boca. Isso acontece demais. O cara te manda a escultura, mas não tem a boca aberta. Então cabe para você decidir como é que é dente, como é que é língua, né? Como é que é garganta. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desligar o meu espelhamento para poder ver por dentro da cara quando eu fizer isso aqui, tá? Geralmente, se a gente for pensar na estrutura aqui da boca, o que eu quero é fazer o céu da boca, né? A parte de baixo aqui, né, que vai ficar debaixo da língua. E isso, quando a gente está fazendo mais realista, a gente faz a garganta mesmo. A gente vai e puxa a garganta. Quando a gente faz coisa mais estilizada, como anime, né, ou coisas mais animadas, a gente só fecha uma bolha aqui para ficar o fundo vermelhinho. É uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês. Vocês vão precisar da úvula na garganta, balançando? É importante para o jogo de vocês? É um jogo sobre uvas? É um jogo de dentista? Então, assim, se for importante, a modelagem é bem mais complexa. Você tem que fazer realmente o formato de garganta e no meio da garganta você tem que puxar o pêndulo ali, porque é tudo inteiriço. Mas, se é só uma corzinha um pouco mais escura, que é a cor da língua, pode ser uma bolha assim, tá? E aqui, de novo, eu não preciso de muitos cortes, não. Isso aqui vai ser só o suficiente para que não fique vazado. Lembra, só tem normal de um lado, então se eu não tiver isso, eu vou ver através da cabeça do personagem quando ele abrir a boca. Tem jogo que faz isso. Tem jogo que você olha lá e não tem nada dentro da cabeça. Então, aí aqui, ó, esse espaço aqui da boca, eu vou puxar a parte de cima, vou puxar a parte de cima, e aí aqui, ó, eu posso dar uma escala se eu quiser, tá? Lembrando que eu tô com o espelhamento desligado, né? Então depois eu vou ter que talvez entrar dentro da cabeça e fazer um ajuste, tá? Mas é porque está desligado, então eu não consigo ver o clipping acontecendo, tá? Mas eu posso aumentar aqui um pouquinho. Boquinhas de anime costumam não ter essa necessidade de ser uma garganta muito profunda. Aqui eu vou dar uma escala em Y. Aqui também eu vou dar uma escala em Y. Aqui eu já posso fazer ela bem mais extrude. tá ótimo, tá passando de bom. Aí aqui mesma coisa eu vou puxando pra cá, puxando pra cá. Aí aqui eu vou dar
Eu vou deixar aqui e aqui eu vou dar uma escala para dentro, assim, porque já está vazando. Ó. Isso aqui é em X, grab. Isso é uma questão que vai acontecer na deformação do rosto, tá? Se você fizer a parte interna muito estourada, qualquer movimento da bochecha pode pegar isso. Se você fizer muito pequenininho, não dá para abrir muita boca, então você tem que achar um ponto médio mesmo, tá? E nesse caso aqui, ó, o que eu quero fazer é um bridge dessa galera aqui, ó, com essa galera aqui. Bridge, tá? Essa lateral aqui eu vou preencher ela, né? Vou preencher essa lateral aqui. Acho que dá para ser bem, bem mal menos mesmo, tá? Não é o ponto, né? Não é o ponto a pessoa ficar vendo esse lado da boca. E isso aqui eu vou puxar para arredondar a bochecha aqui, tá? Aqui, ó, eu posso dar um merge nesses dois. E aqui eu posso dar um merge nesses dois. Dá um trabalho a mais, mas eu gosto de verdade de separar isso aqui, essas duas partes. Gosto mesmo de separar essas duas partes, que eu acho que em edições futuras isso ajuda, sabe? Em edições futuras isso ajuda. Dá um trabalho a mais porque na hora de fazer o grupo de vértices eu tenho que pensar que tem dois vértices ali, eu tenho que lembrar que tem dois vértices ali. Senão eu vou abrir a boca e vai ficar o fundo, mas eu realmente gosto de manter essa parte separada. Outra coisa que eu vou fazer aqui, porque eu fiz isso obviamente muito rápido, né? Eu quero tirar esses vértices daqui, ó, a seleção, deixa eu ligar meu raio-x aqui. Eu quero tirar da seleção esses vértices aqui, que estão colados aqui, para poder fazer um smooth vertex no resto, tá? Então, acho que eu estou usando o Alt para outra coisa aqui nesse sistema, então... Como é que eu vou fazer aqui, se eu não tenho o meu? Vamos fazer subtract. Não está fazendo subtract. Por que você não está fazendo subtract? Ctrl V. Smooth vértices. Só para ele dar uma arredondadinha. Né? E aí a arredondada não pode pegar esses vértices porque senão vai desencontrar. Né? Eu separei eles, vai desencontrar, ou então vai me dar o design da boca. Tá? Vamos ligar aqui o espelhamento e vamos arrumar a parte do clipping, tá? Isso é um grab em X. E aí eu posso puxar isso aqui um pouco para trás, né? Aí, de novo, porque eu fiz separado, eu posso usar o Proportional Editing quando eu quiser para poder puxar sem preocupar em afetar aquilo lá na frente, tá? Então, ajuda demais. Se tivesse tudo conectado, ia pegar aqui embaixo do queixo e essas coisas, dá um super trabalho. Né? Então eu posso editar isso aqui sem grandes problemas, né? Exatamente porque eu estou fazendo a coisa com os vértices conectados. Uma coisa que dá para fazer também é dar hide. Quando você dá hide, você não está afetando as coisas, né? Funciona também. Opa. Eu tô do avesso, né? Então, peraí. Tá bom demais. Quem estiver olhando para essa garganta aqui, eu não confio, não. Deixa
estiver olhando pra garganta, nossa, você viu a garganta daquela personagem? Não dá pra confiar nessa pessoa, não. Então vamos lá. Dá pra colocar mais corte, dá pra subir, dá pra arredondar, tá? Então não é um tabu você querer fazer a coisa mais alta aqui ou mais baixa aqui, tá? Talvez inclusive eu devesse fazer isso mais alto. Eu acho mais assim. E acrescentar mais cortes se for o caso. No caso da língua, lá vou eu fazer por fora, tá? É, então vamos lá. Ela vai ser animada, tá? Então aonde você vai repousar ela não importa, tá? Ela vai ser animada. Então, você vai ter bônus, essas coisas. Pro que a gente vai fazer, 2 bônus já dá. 3 bônus é exagero, só se você quiser fazer um movimento. De novo, você está colocando 3 vértices, 3 bônus na sua língua. Que tipo de animação você está querendo fazer? De novo, se é a língua e tem animação de cobra, que tipo de animação você está fazendo? Então é uma coisa para pensar bem direitinho. Mas com 2 cortes já dá, tá? Então eu posso fazer um subdivide com smooth para começar a estrutura disso aqui, tá? Então eu posso escalonar a ponta, né? E eu posso achatar essa parte aqui, né? Precisa mais que isso, tá? É... Eu vou usar o espelhamento, tá, gente? Eu tô fazendo assim, mas... Deixa eu usar o espelho aqui só pra... Mirror. Talvez eu queira um pouquinho mais alto aqui na... Um pouquinho mais baixo aqui. Um pouquinho mais baixo aqui. Talvez eu queira mais cortezinhos depois, pra arredondar. Talvez eu queira, tipo... fazer um pouquinho mais arredondado. E aí, eu não preciso dessa língua muito comprida, tá? Talvez eu queira suavizar isso aqui. Deixa eu ver. Ctrl V. Isso mesmo. Shade Smooth. Para sincronia labial, isso vai ajudar a fazer L, N, D, que tem um movimento separado do resto. Também tem expressão de nojo, repulsa, que acaba se abre na boca, revelando um pouco da língua, né? Dependendo do tipo de personagem, vai pôr a língua para fora mesmo, né? Então, né?
for a Britney Spears cantando Oops, I Did It Again, a língua vai lá fora, né? Oops, I did it again. Ela vai lá com a língua lá na base. Mas enfim. Aí a próxima decisão são os dentes, tá? A próxima decisão são os dentes. Os dentes eles podem ser um hemisfério, tá? Então você vai ter tipo duas placas mesmo representando os dentes. Isso vai resolver com textura. Não tem muito problema ser assim. Né? Também dá para fazer o dente separado, né? Ter várias pecinhas de dente quando você quer a coisa mais flexível. É interessante fazer o dente separado, fazer a plaquinha da gengiva. Então ter a gengiva numa plaquinha. Geralmente, como a gente está fazendo um personagem de anime, e o personagem de anime está sempre relacionado a um pouco de desenho ou hand painted, a plaquinha para a gente resolve bem. Tá? Eu posso pegar um cilindro mesmo, né, fatiar e fazer o dente. Deixa eu escrever aqui o nome disso aqui. Tonk. E vamos adicionar aqui. Quantos dentes, né? Porque eu tô pensando na metade aqui. Meio que dá, com 12 meio que dá, porque eu fico com 6 aqui. Mas acho que eu vou fazer com 16. Para ter um arco um pouquinho mais completo. Não quero nenhum preenchimento. Nesse caso aqui, ó, eu estou pensando mais ou menos no tamanho da boca, mas tem que pensar também um pouco no tamanho da língua, tá? A língua ela meio que repousa dentro dos dentes, né? Então se eu fizer o dente muito pequenininho, eu vou ter que mexer na língua e tal. Então é algo assim. E eu tenho que pensar aqui. De lado eu vou conseguir ver esses dentes, né? Então eles vão estar repousados provavelmente algo mais para cá. E aí provavelmente vou ter que puxar um pouquinho o céu da boca aqui para poder ter um pouquinho mais de espaço. Vamos fazer isso aqui. Uma coisa que dá para fazer, não é necessário não, mas se você acha que vai ver por debaixo dos dentes, então você queira fazer a placa dos dentes com uma área para pintar o espaço do molar, do premolar e essas coisas. Talvez você queira fazer isso, tá? Não é necessário não, mas se você vai abrir muito a boca, vai dar para ver o volume do dente, as cáries, os tártaros, tudo. Então talvez você queira fazer essa lateral mais marcada, tá? Aí é só lembrar que no caso de uma lateral mais marcada, aqui geralmente é mais estreito e aqui é mais largo, tá? Então talvez você queira fazer uma escala assim, para poder ter a diferença do que é um molar para o que é um incisivo. Vocês sabem os dentes, né? Não falei nada esquisito não, né? Ou mudou o nome? Porque o nome dos ossos mudou. Enquanto eu formava, aprendi anatomia e fui virar pessoa, mudou o nome dos ossos todos. Eles revisaram, então não sei se mudaram o nome dos dentes. Mas, enfim, se vocês quiserem, pode fazer isso. Vamos apagar metade disso aqui. Não, eu quero só as faces. Mas eu queira mais ou menos aqui. Aqui é onde ninguém vai entender nada, né? Eu estou dando uma escala. E ninguém está vendo nada. Esse aqui é o dente mais para frente, esse aqui é o dente mais para trás, vocês decidem. Geralmente eu faço um offsetzinho aqui entre um e outro. Não faço eles encaixando direitinho, não. Não, é o gosto de cada um, né?
o maxilar para frente, maxilar para trás, encaixadinho, né? Isso aí eu não faço ideia, não me entregaram, né, os dentes, então estou inventando os dentes de acordo com a, 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 a minha vontade. Mas aqui já dá para ver, tipo, na hora que eu estou girando aqui, já dá para ver um pouco dele acontecendo aqui, né? Então, acho que aqui talvez dê certo. É, mais ou menos, quando eu estiver navegando aqui, eu vou ver um pouco do dente, um pouco do canto da boca, um pouco do dente, um pouco do canto da boca, né? E talvez eu queira puxar né, esses cortes aqui, ó, para frente, né? Então, deixa eu desligar aqui. Não, isso aqui parece ciência de gente maluca, né? Eu tô puxando o vértice aqui e eu sei onde é que estão as coisas, mas quem tá assistindo às vezes não vai entender absolutamente nada. É a mesma coisa aqui, talvez eu queira puxar esses aqui um pouquinho para frente. E talvez eu queira realmente um corte adicional para arredondar e para poder ter essa curvatura aqui, né? Então talvez eu realmente queira isso. Mas eu vou tentar me virar sem. Se eu resolver sem, nunca mais eu preciso fazer isso, tá? Tenho boca, tenho cílio, tenho dente, tenho língua. Tá pronto? Tá pronto, não tá pronto. Né? Falta duplicar os cílios, mas isso é simples. Mas eu já tenho a estrutura de tudo que faltava aqui, né? Vamos batizar as coisas. Isso com dentes. Diga. A sobrancelha. Sobrancelha aí, ó. Eu esqueci do personagem. Ah, boa, boa, boa. Tem sobrancelha no na nossa cabeça aqui? Tem, não só tem sobrancelha, como tem também marca da pálpebra aqui, ó. E tem outra aqui. Tem, então tem três. Isso aqui é bem simples, né? Isso aqui são planos, né? E, de novo, está acontecendo assim porque esse personagem, ele, né, tá usando um aspecto próximo a desenho para ser resolvido. Então ele tem linhas modeladas que vão substituir a necessidade de fazer um shader muito especial, alguma coisa assim. Então ele se resolve na linha. A linha é um modelo e você mexe a linha para poder encaixar o que você quer ali. Então, deixa eu adicionar aqui um plano. Vou dar uma escala enorme nesse cara aqui. E deixa eu fazer o meu Face Project aqui de novo, só porque vai facilitar já eu encaixar. A sobrancelha, ela não tem tanto movimento quanto parece, tá? Ela não faz muitas formas não, mas ela geralmente ela consegue fazer um arco e uma inversão desse arco. Então se eu tivesse 5 cortes, já é o bastante para eu poder representar o arco assim e o arco assim, tá? Sobrancelha não faz S, sobrancelha não faz esses movimentos muito loucos, não. Então, dá para resolver com 5 cortes aqui. Se a sobrancelha for muito grande, talvez você queira mais cortes, e se ela for muito arredondada, talvez você queira um corte central, alguma coisa assim, para tipo, arredondar o design. Com frequência, é um plano para receber textura, então não é também um negócio tão complicado. Você faz um plano, põe a textura e corta o plano. Em alguns casos, esse plano ele é até grande mesmo, cortado assim, e a pessoa coloca a textura desenhada do jeito que ela quer. Então,
Eu tenho uns modelos disso, eu acho que eu não posso abrir eles aqui porque é modelo para coisa de VTuber e eu acho que eu recebo strike do YouTube se eu abrir certos modelos aqui, né? Eles são perigosos. Mas eu tenho uns modelos feitos para VTuber e eles têm essas soluções de planos gigantes com uma textura pequena, né? Eu posso passar isso para vocês também, que não é nada proprietário, não, são coisas que os próprios softwares de VTuber fornecem para a gente de sample, tá? O Droid, essas coisas. É porque eu já baixei, tá aqui, posso passar para quem quiser, tá? Não estou pegando nada que é ilegal, nem nada do tipo, não, tá? Então aqui eu vou duplicar esse cara aqui, vou alinhar isso com essa forma aqui. Eu acho que eu não preciso nem desse tanto de corte não, mas eu tô meio sem entender. Isso aqui também é parte, né? Isso aqui também é parte da coisa. Eu vou fingir que eu não vi. Se o cliente pedir para alterar, e depois eu conto histórias sobre clientes alterando, que eu também não posso contar elas gravando. Eu não sei se isso aqui vai ter deformação na real. Então acho que aqui eu vou considerar que é só um plano para receber textura mesmo. E que ele vai mexer durinho assim, que ele vai abaixar com a pálpebra e mexer com a pálpebra, né? Eu acho que esse aqui talvez ele sofra mais deformação, porque talvez ele acompanhe o arco mais intenso do cílio, da pálpebra. Então, isso aqui eu vou fazer com essa lógica de ter pelo menos 5 edges, né? E eu não quero, uma coisa importante de topologia, eu não quero numa parte que tem menos tamanho, menos área, colocar mais corte do que numa área que tem mais. Eu não quero que isso aqui tenha mais corte que isso. Eu não quero nem que tenha o mesmo número. Porque senão eu estou colocando detalhe numa parte muito pequenininha, né? Então, isso aqui são meus cílios. E isso aqui é a minha sobrancelha. É isso? Ó, bonitinho, né? Mesma coisa, eu vou colocar um espelhamento aqui, ó, um mirror, usando a minha retopologia como referência para duplicata. Né? Depois a gente faz os applies, essas coisas todas, né? Ou então aplica as origens, isso aí não tem pressa para resolver isso não, né? No mundo ideal, eu gosto de arrumar as origens, fazer os grupos de vértices e dar join depois dos grupos de vértices na malha. Porque aí fica mais fácil de selecionar, eu não tenho sobreposição de informação, então eu gosto de coisas separadas quando eu estou fazendo rig. É mais fácil para medir os pesos, a deformação, mais fácil para trabalhar, né? Então eu prefiro dessa forma, tá? Isso aqui, ó, é a minha versão 2, né? Então, vamos lá, minha versão 2. O que eu fiz na sala 203, que é a sala errada, enquanto eu esperava vocês, só que era eu que estava na sala errada, o que eu fiz foi a versão com a esfera. Eu vou abrir ela aqui para vocês verem o que muda e o que é a diferença, qual que seria o problema, né? Que eu acho que não dá tempo de eu fazer tudo aqui não, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a minha Haru versão 1B. O que acontece quando a gente vai fazer o olho, que é uma esfera, né? A gente acaba tendo que deformar essa parte do olho para encaixar na curvatura aqui.
Então, aquela parte de fazer um extrude para dentro, que eu fiz, né, logo no começo, né, que tipo, meu modelo tinha isso aqui, e eu fiz um extrude para dentro, ela continua existindo, só que ela vai, na hora que você encaixar a esfera do olho, você vai ter que fazer o trabalho de ver qual que é o tamanho máximo de esfera que você consegue pôr antes de estourar para fora da cabeça, né? Principalmente no caso de um personagem com olho tão grande, tá? E aí você tem que vir, geralmente com proportional editing, sem o snap, tá? Puxando isso aqui, ó, para encaixar ao redor do olho. Então, ele vai te dar essa forma meio irregular, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então você vai ter uma curvatura embaixo do olho e uma curvatura em cima do olho. Então ele vai dar esse formato estranho aqui, quando você estiver modelando. Que não tem no design de anime que eu estava fazendo, que é bem plano, né? Mas se eu estou fazendo a pálpebra acompanhar isso aqui, então ele vai fazer essa entrada aqui perto do nariz, né? Então ele vai dar essa curvatura. E eu tenho que pensar que eu estou representando aqui já é pálpebra. Então, quando a gente faz um personagem mais realista, geralmente a gente está representando já a curvatura da pálpebra. Então, às vezes vai ficar mais saltado do que a bochecha, né? Então, você vai ter afundado aqui no começo da bochecha, né? Você vai ter o afundado aqui e o design da pálpebra fazendo isso aqui, tá? E a mesma coisa aqui em cima vai estar aberto, mas talvez você tenha que fazer uma coisa que pareça mais puxada aqui, tá? Como a gente está estilizando muita coisa, né? Seja o que Deus quiser, vamos torcer. Mas é provável, quando você fizer algo mais realista, que você tenha algum desses vértices afundando um pouco mais, fazendo a curvatura que vai ser a curvatura da pálpebra acontecendo aqui, ó. Tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer, tá? De novo, não é o fim do mundo, não é uma coisa que, se eu não fizer não vai dar certo, tá? Mas é algo a se saber, né? Então aqui, ó, outra coisa que dá pra fazer isso puxando a parte de dentro um pouco mais, tá? Então, quando você estiver muito próximo, você pode fazer isso aqui, ó. Você pode dar essa pelada aqui, ó, tá? Em teoria, não é para eu ver atrás do olho, então não é para eu fazer, não preciso fazer o soquete do olho, né, o encaixe do olho. Em teoria, não é para eu ver isso, não é para quando ele girar eu ver através da cabeça. Mas se você sentir que está complicado, não tem problema você fazer um extrude aqui dessa estrutura. Deixa eu fazer 3. E fazer tipo o buraco onde o olho encaixa, tá? De novo, não tem polícia do 3D que vai falar que você não pode fazer isso, tá? Mas é só pro caso de você ter muita dificuldade de encaixar um olho e toda vez que eu mexer eu conseguir ver através do olho para dentro do crânio. É difícil, tá? Isso é um negócio difícil. E se você puxar um pouquinho essa pele, meio que já resolve isso. Então, né? Então aqui provavelmente, quando eu estiver animando, não vai dar pra ver dentro do crânio. Já tá tudo certinho aqui, ó. Para esses designs mais realistas também, a gente costuma usar um Sharp dividindo essa parte de dentro da parte de fora, tá? Então essa é uma coisa que a gente marca Sharp. Para ter a linha de divisória de onde vai ser a pele, né? Ou logo antes do cílio nascer. Então a gente precisa marcar um Sharp ali para poder ter essa diferencinha aqui de um espaço para outro, tá? Então aí dá aquele negócio, tá, aqui é o rosinha da pele que aparece no close, fica super legal, né? E, de novo, se eu fosse fazer uma coisa mais realista, eu ia realmente fazer o extrude do scale, né? E porque o cílio faz uma curvatura, provavelmente um segundo extrude
e um segundo scale. Aí o resto é o alfa. O resto não é problema meu mais. Né? Clear Sharp. Né? Então, cara, eu vi um personagem que essa parte do cílio vinha até aqui. Eu acho que eu tenho ele nesse HD. A gente pode olhar agora, assim que eu terminar de gravar, a gente pode procurar ele aqui. Mas esse que é o processo de complementação do personagem. De novo, se eu fosse fazer ali a boca dele, é o mesmo processo. Né? A diferença se eu fosse fazer dente, eu faria para aquele hemisfério que eu fiz para o dente. Eu ia fazer para a gengiva e ia fazer as pecinhas de dente encaixar ali naquele espaço. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Então, gente, obrigado aí pela atenção. Estou encerrando a gravação aqui, agradecendo também quem viu online. Eu vou deixar isso público, se não tiver problema para vocês. Né? Se tiver, vocês me avisam. Vou deixar isso público no YouTube e vou deixar também no Canvas. De todo jeito vai estar no Canvas, público ou privado. Se você estiver vendo isso no YouTube, é porque a turma concordou em deixar isso público. Obrigadão para todo mundo aí. Tem palmas? Olha só, obrigado.